Olá, e vamos a mais um vídeo da série Para Gostar de Finais. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online para todo o Brasil. Bom, hoje, 20 de março, é intervalo no torneio de candidatos, que está acontecendo na Rússia, e vamos aproveitar esse intervalo para ver alguns finais artísticos. E os finais artísticos são uma categoria de finais que são feitos através de estudos, são compostos. Jogador, muitas vezes, jogador prático, como é o caso do Rett, que é o autor desse estudo, era um jogador prático, jogava torneios, inclusive venceu o Capablanca, mas gostava de se dedicar à composição de finais artísticos. Tem alguns bem famosos do Rett, inclusive aqui na série Para Gostar de Finais. Esse mesmo eu já publiquei, mas eu gosto muito dele, e ele vai ilustrar bem o tema de hoje, que é a dominação do bispo pelo cavalo em posições abertas. Então o estudo serve para você refinar o seu senso posicional, porque muitas vezes a gente segue apenas aquela receita geral: bispos são superiores que os cavalos em posições abertas. E na prática existem detalhes táticos, existem capacidades aí que a gente às vezes desconhece das peças. O cavalo, por exemplo, é uma peça que pode agir em todo o tabuleiro, apesar do seu movimento de curta distância. Ele pode estar a um salto de atingir uma peça do outro lado do tabuleiro. Então é o que vamos ver nesse estudo do Rett. Esse vai ser a matriz, depois vamos dar outros exemplos bem semelhantes para a gente verificar a questão do tema, do padrão visual que acontece em tudo no xadrez. Na abertura, questão de estruturas de peões, padrões estratégicos de meio jogo, padrões táticos de combinações, e então finais também temos os padrões, temos manobras típicas e temos recursos que a gente pode alimentar através dos estudos. Então vamos lá. Nessa posição, parece que está muito próximo do empate. Brancas jogam e ganham. Estudo de Rett de 1922. Bom, se as brancas capturam o peão, então segue bispo cheque. Esse bispo já entra aqui na diagonal e esse peão está caindo. Peão de A caindo. Mesmo que ataque aqui, ele tire o bispo, ele está pronto para sacrificar o bispo pelo peão de F e o peão de A vai cair. Então isso não serve. Vamos voltar para o início. Bom, então vamos tentar garantir esse peão aqui por mais tempo, dando cheque em D4. Com cheque em D4, essa casa B5 fica dominada. Se as pretas jogam rei D5, aí vai ter um problema. A casa C6 está inacessível. E aí as brancas jogam e o rei não consegue entrar no quadrado, justamente porque a casa C6 está defendida pelo cavalo. E o bispo não vai poder fazer nada. Por exemplo, se ele tenta entrar aqui em B8, já é tarde, né? O peão avança. Então, vamos ver o que pode ser jogado aqui. Rei C5, para atacar o cavalo e manter uma proximidade aqui do peão. Agora, se as brancas capturam, isso seria um erro, porque daria a chance de bispo cheque, rei G2, por exemplo, e rei captura o cavalo. E quando o peão ameaça A7, o bispo, que ganhou aquele tempo com cheque, chega a tempo para defender o peão. E aí ele pode até segurar aqui por enquanto, vai com rei captura e depois sacrifica esse na hora que passar, né? Então não vai ter grandes dificuldades. Então cavalo D4, rei C5, né? Parece que as brancas estão com as peças nas posições ideais. Inclusive esse peão que tira a casa E3, né? O bispo não pode entrar. E olha só, esse bispo já está um pouco dominado. Se você reparar, alguns lances aqui, fazendo um teste, vou colocar um lance nulo aqui para a gente jogar. Um bispo G5, por exemplo. Temos um duplo.
um bispo em C1. Temos um duplo também. Então, qual que seria o lance de espera que as brancas têm que fazer aqui? Tomar não pode porque, já vimos, ele dá cheque e depois captura o cavalo. Então, não pode se afastar do peão de H2, então surge o brilhante lance de espera rei H1. E agora podemos conferir todas as variantes. Depois de rei H1, se bispo G5, cavalo E6, se bispo F4, cavalo E6 e ganha o bispo, se bispo G7 já vimos, se bispo F8, cavalo E6, se bispo F4, cavalo E6, já vimos, né? Se bispo D2, cavalo B3 e ganha o bispo. E se bispo C1 já vimos, cavalo B3 também. Então, com esse lance de espera, as pretas não têm lance com o peão, não tem nenhum lance com o bispo, então o bispo está dominado pelo cavalo em uma posição aberta. E as outras variantes aqui já vimos. Por exemplo, se rei D5 avança e não tem a casa C6. Então, um estudo de hatch bem simples, dura 2 lances, mas faz a gente entender bastante como um cavalo pode dominar um bispo, mesmo numa posição aberta. Vamos ver o seguinte, que agora já temos o tema, esse aqui, do Rink, publicado em 1909. Bom, uma visão geral, a gente vê que brancas têm 2 cavalos por um bispo das pretas, mas as pretas compensam com esse peão que está promovendo. O peão aqui de E2 está promovendo. Então temos que eliminar, temos um duplo, temos que escolher o cavalo certo. Esse cavalo que está mais centralizado, ele vai ficar ali. Esse vai desempenhar a função aqui de capturar o peão, eliminou o peão passado, e o rei ficou numa casa branca. Isso vai ter uma influência também, exatamente nessa casa, que agora ele joga rei E7, e olha lá, de novo a situação, bispo G6, cavalo F4, bispo H5, cavalo F4, bispo D7 não pode, F7 também não, bispo C6, cavalo D4, bispo B5, cavalo D4, e bispo A4. Bispo A4, B3, ataca o bispo não tem casa, quando captura, cheque e ganha o bispo. Ele segue um pouco aqui com as análises, rei C4, cavalo D2, lance importante, quando ataca, cavalo B1. E olha só como os estudos ajudam também ao contato, né, ao estudo de finais teóricos. Aqui no caso, a solução depende do conhecimento de um final teórico aqui. Entrega o cavalo para depois ganhar esse final de peões, A5, A6 e rei B7. E as brancas ganham. Então, no final do estudo, com o tema de dominação do cavalo sobre o bispo, temos um pequeno estudo paralelo aí de um final teórico de peões. Essa é uma das vantagens de se resolver finais artísticos. Então vamos para o seguinte. Aqui um do Kasparian, 1957. Quando eu comecei a jogar xadrez, eu já contei isso em um vídeo, eu me deparei com um livro do Kasparian chamado Finales Artísticos e fiquei encantado com o livro, não parava de resolver finais artísticos ou tentar resolver, que já é um exercício muito bom. Então aqui temos alguns elementos que já conhecemos, um peão passado, esse peão aí vai ter uma grande importância. Então começa aqui, cavalo C3. Cavalo C3 ataca o bispo, tentando tirar o bispo da possibilidade de pegar esse peão. Então, se ele avança de cara, ele já joga bispo atacando o cavalo, ameaçando capturar, e quando vem C3, ele já vai jogar aqui em C4, né? Cheque, e aí já está
contido o peão. Então, Caspari, no seu estudo, ele indica primeiro esse movimento aqui. Cavalo C3. Bispo C2. Avança. Bispo B3. Avança. Mas aí, será que ele esqueceu? Está entregando o peão de A6 depois de cheque, rei E3, bispo toma 6. Mas aí que está a beleza do estudo. Ele joga agora cavalo E4. E olha só, aqui está preso, está bloqueado o peão. Se G5 ele captura mesmo. Se rei joga em E6, a única casa que esse rei tem, temos um duplo. Então vamos para os lances de bispo. Bispo B7, duplo. Bispo C8, duplo também. Bispo B5, duplo. Bispo C4, cavalo D6, duplo. Não tem D3, não tem E2. E finalmente bispo F1, cavalo G3, duplo e ganha o bispo. Então, mais um exemplo muito bonito de dominação do cavalo sobre o bispo. Vamos para o seguinte. Esse aqui vai ter um elemento interessante, que ele vai ser acrescido aí de uma ameaça ao rei. Bom, primeiro, tem um lance aqui que vai ser de obstrução. Ele joga C6, obstruindo a casa C6. Isso vai ter muita importância, porque sem essa casa o rei vai ficar um pouco apertado aqui no canto. E aí brancas jogam rei B3. Tem uma ameaça aqui que é jogar A4 e cavalo C4 mate. Então A4 tirando a casa B5 e cavalo C4 mate. Aí vai ser mate porque vai tirar essas duas casas. Então depois de C6 rei B3, o rei já sai aqui para B5. Mas o A4, se ele volta, já sabemos. Mate em C4. Então, depois de A4, ele vem para C5 e aí perde o bispo aqui no duplo. Olha só, se ele não joga rei B5 nessa hora, vai jogar o quê? Bispo E7 tem cavalo C6. Bispo D6 tem cavalo C4. Bispo A3 não pode, bispo B4 tem cavalo, toma C6 e ganha o bispo. Então, mais um exemplo de posição aberta, onde o cavalo domina completamente o bispo. Então, repetindo aqui uma variante, A4, depois de rei B5, se rei B6 tem duplo também, se rei C5 tem duplo, e se rei A5, um mate muito bonito aí, com poucas peças, mas super econômico, né? Apenas peão, rei, cavalo e aquele peão ajudando, obstruindo a casa. E para concluir, um final de Troitsky de 1911, as brancas jogam e vencem, também com as mesmas ideias. Então já temos um elemento conhecido aqui, um peão passado, ele joga A6, o rei ganha a casa do quadrado, o peão não pode avançar, porque segue rei B7, e agora vem o lance-chave, D5. Se o rei captura, o peão vai à dama. Se o rei tentar manter proximidade, ele vai ter mais um peão aqui, ou jogar D6, também é interessante, ou capturar, e então não vai resolver. De rei não pode, então tem que capturar de peão. E aí segue cavalo F5. Agora vamos ver como está esse bispo aqui, né? Bom, se bispo F8, cavalo D4. E o rei não pode afastar, sair do quadrado, então ele tem que se manter próximo do peão. E aí vem o duplo e cai o bispo. Então vamos tentar jogar mais longe aqui com esse bispo. As mesmas variantes, por exemplo, com bispo G5, a mesma coisa. Cavalo D4, rei C7 e dá o duplo. Vamos tentar então jogar mais longe. Mas ele tem poucas casas, E3 não tem, D2 não tem, então vamos jogar em C1. Aí vem a perseguição ao bispo. Rei C2, então já vimos que não tem F4 e nem G5, porque tem cavalo D4 e cavalo E6.
Então ele vem para essa diagonal e com a esperança de ter mais casas aí. Mas agora vem o cheque em D4, não pode jogar em D6, primeiro que o peão avança. Então ele tenta se manter próximo aqui do peão, mas aí cai exatamente na casa do duplo e esse bispo cai. Então o tema de dominação serve para a gente apreciar assim, um estudo, uma beleza, né? Por isso que chamam finais artísticos. Tem um lado estético, tem um lado econômico. Então, à medida que você resolve ou simplesmente vê um final desse, é um final que causa um impacto, ele tem elementos, talvez pelo lado arte mesmo, né? Então, ele marca. Você vê um estudo que é marcante, você tem a tendência de reter aquilo, aquela emoção, aquela memória conceitual que o final te transmite. Então, isso é o que eu recomendo. Estude finais, diagraminhas, tem aplicativos com estudos e com os finais. E a gente vai ver que, mesmo com a sua simplicidade de material, os finais podem trazer uma riqueza muito grande de análise de variantes. Então é isso. Até o próximo vídeo da série Para Gostar de Finais. Até lá, valeu!